Ministério da Fazenda deve apresentar neste fim de semana ao Congresso Nacional alternativas ao aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve entregar amanhã aos líderes do Congresso Nacional um conjunto de propostas para substituir o aumento do IOF antes de anunciá-las oficialmente. A iniciativa ocorre após o fim do prazo de 10 dias dado pela Câmara dos Deputados para que a equipe econômica construísse alternativas para a elevação do imposto sobre operações financeiras. Diante da repercussão negativa do decreto, o setor privado de Minas Gerais manifestou preocupação com a alta do IOF. Segundo a economista da FEComércio, Gabriela Martins, o aumento do imposto vai encarecer o crédito, desestimular investimentos e afetar o crescimento econômico. Vai gerar impactos para as empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas, que é a maioria das empresas que compõem a nossa base. E quando a gente fala de micro e pequenas empresas, elas dependem ainda mais desse crédito para ter esse fluxo de caixa adequado. Aí, um empresário que precisa ter esse fluxo de caixa e tem o IOF ainda mais concentrado, ele infelizmente pode acabar repassando esses custos para o seu consumidor. É por isso que eu falo que quando a gente pensa que uma empresa vai ser impactada, infelizmente a gente está falando que toda a economia vai ser impactada. E com esse aumento dos custos, muitas pessoas começam a ter sua renda cada vez mais comprometida com a compra de determinados itens, e essa renda mais comprometida faz com que o consumo caia. O consumo caindo faz com que a economia desacelere, e aí começa o desemprego e uma série de outras coisas que acabam impactando todo mundo, não apenas as empresas. Para o economista da FIENG, João Pinho, o decreto que elevou o IOF revela uma falta de planejamento e despreparo do governo na condução da política fiscal do país. Deixa eu olhar a medida que o governo adotou, o aumento do IOF, de maneira geral ela me parece ser uma falta de um certo planejamento da política fiscal, especialmente na condução do endividamento público. Então ela mostra um total despreparo. E na minha avaliação, ela até poderia sinalizar uma falta de vergonha, vamos pôr assim, entre aspas, porque dado esse cenário de um planejamento fiscal robusto, eles pegam um imposto que tem um caráter regulatório e transformam ele num caráter arrecadatório. Isso sem falar com ninguém, discutir com ninguém. Pegaram e mudaram na cara dura, não ligando para a opinião da população, ou até mesmo discutir, debater esse tema. O segundo ponto, que eles desconsideram o cenário atual da economia brasileira. A carga tributária já é elevada, um dos maiores do mundo. A população já não aguenta mais ser taxado, pagar impostos. Ele simplesmente chega e coloca ainda mais carga tributária para a população e principalmente para o setor produtivo. Então essa medida, na minha avaliação, ela é muito equivocada. Ela não considera esses fatores que são importantes para a economia brasileira. Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas alternativas para o aumento do IOF serão apresentadas ao público na semana que vem, após ser compartilhada com líderes do Congresso. Até lá, a alta do IOF está mantida. Repórter Leonardo Leal.